Oi, gente, que bom que vocês estão aqui. Hoje eu quero falar sobre crises epilépticas, né? Convulsão. Eu tenho um cachorrinho com convulsão, com crise epiléptica, e hoje eu também vou trazer o meu marido para ele também compartilhar a experiência dele, já que o nosso cachorro tem, e que em partes também eu vou compartilhar muito aqui a minha visão também como tutora, não só como médica veterinária, tá? Porque é uma situação que a gente lida muito com o emocional também. E eu acredito que muitas das pessoas que estão vendo esse vídeo são tutores preocupados, talvez desesperados também. Então, queria também colocar este ponto, tá? A gente adotou o Panda em 2020, em agosto, na zoonoses, e ele tinha cerca de 45 dias, 30 dias. Ele era bem pequeno, ele tinha 1 quilo, lindo. Ele sempre morou com a gente, né? Então, não temos aí o histórico da mãe, né? Um cachorrinho aí de histórico de resgate, essas coisas todas aí bem comum. É um cachorro sem raça definida também, mas que tem uma grande chance, ou que a gente pelo menos acha que ele tem, a gente acha ele muito parecido com o Border Collie. Porém, a mãe não parecia muito, a gente tem até contato, eu vou falar isso depois, mas a gente achou a irmã do Panda também há pouco tempo. Ela parece menos com o Border Collie do que o Panda também, mas que os Border Collies, eles têm essa herança genética, eles têm uma certa propensão também a ter epilepsia. Procurei uma referência aqui bibliográfica até para tentar explicar com as palavras certas para vocês, tudo certinho, tá? Então, assim, a epilepsia é uma doença do encéfalo que é uma parte do cérebro como um todo ali, e ela é caracterizada pela predisposição persistente em gerar crises epilépticas. Por quê? O que acontece? Aquele estado epiléptico por convulsão, geralmente. E essa convulsão, ela também é diferente aí de espécie para espécie, de cão para gato, né? Os gatos têm uma tendência a ter convulsão focal, e o comportamento dos cães para os gatos também muda, assim. Então, assim, os gatos, eles podem ter uma convulsão e você não ter essa ciência. Por quê? Porque às vezes é o gato olhando para a parede do nada e você chama e ele não responde, e do nada ele volta e sai de perto. Ou pode ser um tremelique na perninha, numa mãozinha, que é o que a gente chama aí de convulsão focal. A gente tem um ponto, um foco específico, tá? Nos cães, isso também pode acontecer, e a gente também pode ter ela generalizada, né? Então, assim, quando todo o corpinho tem aquela tensão tônico-clônica, né, que a gente chama. Então, da musculatura e tudo, que remota também, lembra a gente da convulsão, da crise epiléptica até nas pessoas. E eles podem ou não perder a consciência. Só que o que acontece? Outras coisas podem levar a uma convulsão também assim, num ponto mais médico, né, como veterinária. Uma glicose alta, né, uma hiperglicemia causa uma convulsão, uma hipoglicemia, né, ela baixa, também causa uma convulsão. Uma febre pode causar uma convulsão. O seu bichinho tem esse estado uma vez, e pode ser que isso nunca mais volte a acontecer, por ser algo metabólico. Então, ela é chamada de reativa ou provocada. Ela foi provocada por um distúrbio metabólico. No caso do Panda, ela é reflexiva, quando as crises são disparadas por um estímulo sensorial, né? Então, é algo realmente, algum defeito no sistema nervoso do bichinho, tá? No caso do Panda, do cachorro, tá bom? E ele teve a primeira crise com cerca de 2 anos de idade. Foi no final de 2022, ele é de 2020, né? E foi em dezembro de 2022, novembro. Eu ainda não era formada, eu tava pra formar, tinha acabado de apresentar ali o TCC. E eu lembro que a minha mãe, eu tava em casa a primeira vez que a gente viu, mas pode ser que ele já tenha tido uma outra vez, né? A gente não sabe, o cachorro fica sozinho em casa, então a gente nunca tem como afirmar que é a primeira vez, mas a primeira vez que a gente assistiu. E ele tava no banheiro com a minha mãe,
Então, assim, né, ele sempre segue muito a gente pela casa e tudo. E aí, nisso, ele seguiu a minha mãe pro banheiro e eu tava longe. E do nada eu escuto a minha mãe me chamar, assim, desesperada, né? Aquela voz, aquele grito de pânico. E eu já sabia que era com Panda, porque acho que a Madonna, nossa outra cadela, tava do meu lado. Enfim, não me lembro muito bem o contexto. Mas imaginei que fosse isso, com ele, no caso, né? E quando eu cheguei, ele tava ainda numa espécie de pré, né, que a gente chama, né, ali da pré-convulsão, né, que é pródromo ou período pré-ictal, tá? Porque ele ainda não tava na convulsão ali completa, tá? Ele tava assim com a cabecinha rotacionada, torta e perdendo o equilíbrio. Na hora, ele é muito, muito, muito agitado. E na hora eu achei que ele tivesse caído da cama, porque ele pulou na cama, pula em tudo. Eu achei que ele tivesse caído e torcido o pescoço, né? Por conta, assim, tivesse dado algum jeito. E aí, nisso, ele foi caindo mesmo, né? Foi deitando no chão, perdendo mais o equilíbrio. Aí eu vi que era uma convulsão, no caso. Foi muito engraçado porque eu fiquei mais tranquila quando eu percebi que era uma convulsão, né? Porque eu sabia que aquilo tinha uma tendência a melhorar nos próximos minutos. E foi exatamente o que aconteceu. Ficamos eu e a minha mãe meio que em pânico, assim, claro, né? É uma situação muito ruim, o bichinho começa a tremer, né? No caso do Panda, assim, falando na nossa linguagem, ele fica com o olho saltado, né? Meio esbugalhado. Ele não perde a consciência, a gente percebe que ele fica tentando levantar, né? Ele não baba. Ele responde a estímulo visual, né? Então ele segue a gente por onde, né, a gente tá indo, assim, e tudo, mesmo ali tremendo, né? Muitas vezes ele fica tentando passar a mãozinha na cabeça também, assim, como se estivesse querendo tirar. Mas é claro que a gente não tem como saber, né? É um paciente que não é não verbal, então a gente não tem como saber exatamente o que tá passando ali, né? É o que a gente percebe. Rápido! Lá no meu quarto. No meu quarto, no meu quarto. No meu quarto, em cima da primeira colmeia. Vai, seringa. Em cima. E assim ficou. Entrei em contato com algumas amigas para confirmar, né, o que eu achava e tudo. E aquilo podia acontecer nas próximas semanas, no próximo dia, nas próximas horas, e nunca mais voltar a acontecer também. E voltou a acontecer, acho que com cerca de 28 dias, aconteceu de novo. Acho que era véspera ali já de Réveillon e tudo. Eu achava que podia ter algum gatilho emocional, sensorial com relação a fogos de artifício e essas coisas todas. Eu não lembro do primeiro dia, se tinha, né, nesse primeiro dia que eu falei que ele rotacionou a cabeça e tudo, se tinha algum fator assim. Ele tá ali se esfregando na caminha dele, se coçando, que agora ele tá com alergia. E da primeira vez que aconteceu, eu já busquei, né, ter a medicação em casa. Então, a gente trata geralmente com fenobarbital, né? E eu busquei ter o fenobarbital em casa, mas a ação dele é longa, então não adianta muito fazer oral ali naquele momento, né? Mas para que ele não convulsionasse ali nas próximas horas, no próximo dia. E depois marcamos, assim que passou ano novo e tudo, uma consulta com o neuro. Daí ele foi encaminhado para fazer alguns exames e principalmente uma ressonância. Na época a gente nem sabia como, né, a gente ia fazer, porque ela é dispendiosa, ela é cara, e eu nem tinha formado, então eu nem trabalhava. Já estávamos noivos? Estávamos, né? Estávamos noivos. Então tinha, assim, demanda de casamento, enfim. Tudo na veterinária acaba sendo... Tudo que a gente precisa que o paciente esteja dormindo ou quietinho, acaba sendo mais caro porque ele não vai ficar quieto, né? Então a gente precisa de anestesia. A gente fez e não deu nada, né? Poderia ser um tumor, poderia ser alguma coisa ali, mas a ressonância dele não alegou nada nesse sentido. Então, ele tem uma epilepsia idiopática. Então, idiopática é sempre quando a gente não sabe o que causa, né? A causa de base. Então, não tem uma razão.
E entramos, a gente já estava ali com a medicação. Lembro que a veterinária trocou de líquido para comprimido. E ele ficou com essa dose aí por cerca de 1 ano, quando ele começou a ter de novo crise. Claro também se a gente esquecesse de fazer, ou principalmente teve uma vez que a gente esqueceu de fazer 2 doses, eu não estava em casa. E aí a minha mãe também tinha saído na noite anterior. E pela manhã ela não tinha feito, então ele ficou assim, mais de 12 horas, ele convulsionou. E eu lembro que foi muito ruim essa convulsão, porque ela era longa demais, sabe? Eu lembro que ele ficou assim, ela parecia mais branda, como se o movimento ali, o tremor fosse menor, mas ela fosse realmente mais longa. Então, tipo, 1 minuto, mais de 1 minuto a gente com ele no chão. E aquela fase anterior ali, também foi mais longa. Então, tipo, eu vi, ele pulou do sofá, ficou estranho, eu falei, ele vai convulsionar. E demorou muito a ele ter o ápice da convulsão para depois ir voltando também, tá? Então eu percebo isso, que é pior do que antes dele ser medicado ali. Nós vamos levar esse rapazinho para fazer uma ressonância de crânio, porque ele teve 3 quadros de convulsão, né? Ele teve 3 episódios, na verdade, de convulsão. Não chega a ser uma convulsão profunda, daquelas que eles não conseguem, não perdem a consciência, muitas vezes ficam, né, em apneia. Foi um pouco mais leve nesse sentido, mas foi longa, então ele ficava consciente, mas ele convulsionava. Bom, aí voltando, né, ali ao que eu tinha falado sobre a irmã do panda que a gente encontrou. Como eu sou veterinária, uma amiga precisava de alguém para cuidar de uma paciente dela, de uma conhecida, na época do ano novo, principalmente porque a paciente, né, a cachorrinha, fazia uso de medicação controlada. E aí, trocando já mensagem, isso para vir para minha casa, trocando mensagem com a tutora e tudo. Ela tinha a idade do panda, o mesmo problema. E ela comentou, se eu não tô enganada, que ela também foi adotada no mesmo lugar. Então eu perguntei se ela tinha foto da mãe. E ela tinha, e de fato a gente descobriu que eles eram irmãos. E ela também convulsiona. Ela já trata diferente. Ela tem, além do fenobarbital, ela já faz uso também de canabidiol. Doses diferentes, enfim. Bom, então é basicamente isso. E ele voltou então a ter convulsão ali também em dezembro, acho que ele teve 1 ou 2. E aí em janeiro a gente marcou a consulta dele e mudamos a dose, fizemos os exames para ter certeza de que a dose estava certa também. No exame estava bem baixinha a taxa no sangue, mas como ele responde clinicamente à medicação, não tinha necessidade de a gente aumentar, apesar dela não estar ali na faixa que a neurologista queria, tá? Então ela explicou isso pra gente, até para que a gente tivesse margem para ir aumentando a dose caso necessário, até porque ele já toma há 1 ano, então assim, provavelmente ele não vai ficar mais sem a medicação. Então a gente não pode estar aumentando a dose assim, sem necessidade, né? Eu sempre fico muito preocupada, eu sempre temo que essa convulsão não pare, apesar de, né, acreditar que ela vai cessar, mas sempre passa na cabeça no momento que ele tá convulsionando ali, naqueles milésimos de segundos, e se não parar. Mas a gente sempre fica do ladinho dele, né, em silêncio ali, ou fazendo carinho nele e tudo, tentando acalmar ele de alguma forma, mas de fato não há muito o que seja feito nesse caso. Claro que se o paciente não cessa, principalmente quando ele não tem ainda o diagnóstico e tudo, não tem outra coisa que a gente possa fazer além de levar para a clínica para que seja feita medicação de emergência na veia. E se você tem um cachorrinho que acontece isso, quanto mais convulsões, crises ele tem, pior é o prognóstico. Então assim, a gente não pode ficar deixando o paciente, deixando o bichinho convulsionar. Eu sei que parece óbvio, mas eu recebi mensagem, às vezes eu recebo relatos, enfim, de tutores que, assim, por saber ou por esperar, enfim,
que melhore, né? Ele teve e voltou, né? Então, assim, tem ali 30 segundos de crise e volta, né? Tem 1 minuto de crise e volta. Às vezes, na cabeça do tutor, isso acaba sendo um pouco confortante e ele acaba se acomodando nesse sentido. Mas isso não é bom. Alguns pacientes param de respirar, né, no momento. Enfim, cada caso é um caso. E, enfim, né, em resumo, a gente não pode deixar isso ficar acontecendo, tá? Quer sempre o melhor para eles. E eu acho que se agora que você está sabendo que você está diminuindo os dias dele, deixando ele convulsionar, que isso te mobilize de alguma forma. Eu já atendi algumas vezes pacientes. E também há muita confusão, né? O tutor às vezes acha que o pacientinho não cessou a convulsão, mas às vezes cessa e volta ali em intervalos muito curtos. Realmente é difícil analisar muitas vezes até para nós, né, médicos, quando termina totalmente, enfim. Às vezes o paciente tem outros quadros ao mesmo tempo. Então, sinomose, ou mesmo febre, enfim, hiperglicemia, né, diabetes. Ele toma hoje medicação 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, para controlar. Não é fácil, né, a gente tem que ter o compromisso de estar em casa, de estar fazendo, de quando vai viajar, ter alguém, deixar alguém que seja responsável por isso, né? Então, assim, às vezes complica um pouco. Mas ele é bem tranquilo. Quando a gente começou a medicação, né, amor? Ele comia o comprimido numa boa. Teve uma fase que a gente não estava encontrando no mercado a dose dele. E aí a gente teve que manipular pra cápsula. E aí depois que a gente manipulou pra cápsula, ele não queria mais aceitar tomar o comprimido, comer o comprimido. Então agora a gente tem que realmente botar lá no fundo da garganta. Mas ele tem uma boca enorme, então não é muito difícil. E ele também é bem tranquilo com isso. É isso, agora eu vou deixar vocês com meu marido. A visão dele como tutor, principalmente por ele não ser veterinário, o que ele acha. Gente, agora a gente vai contar a nossa versão. Fala, Panda. Viu? Hoje ele tá bem. Olha aí. E é isso que a Júlia falou. Na hora é bem impactante. Eu lembro que a primeira vez eu perguntei pra ela como é que tinha sido, que a gente não morava junto. Aí a gente fica sem entender, mas quando a gente vê como é que é. Tem graus, né? Cada um é de um jeito. Como ela falou, cada cão é de uma forma. Parece que tem cão até que faz xixi e cocô, né? Também teve uma vez que ele era pequeno ainda, ele era criança. E ele ficou muito estranho. Aí a gente levou ele no veterinário. Se escondendo. Porque ele tava, tipo, se escondendo atrás do sofá, ou sei lá o que, embaixo de uma planta. A gente não tava entendendo, a gente achou que ele tinha machucado. E quando a gente foi pegar nele, ele tava meio que sem deixar a gente pegar nele. Sabe, tipo, rosnando, mordendo, não deixando a gente chegar perto da pata, vamos supor. Agora ele tá me dando um banho. E aí, a gente chegou no veterinário, ele tava normal, ele não era nada, era já de madrugada ou à noite, sei lá. E aí... Lockdown. É verdade, ainda tava naquela fase que não tava nada aberto, assim, de não poder sair de casa e tal. E não era nada, então possivelmente a Júlia acha que pode ser alguma coisa neurológica já desde essa época, que a gente achou que ele tivesse machucado alguma pata, alguma coisa. E a gente não sabia que tinha acontecido do nada, então pode ser que tenha sido alguma coisa nesse sentido, que ele tava reagindo dessa forma também, meio que sem entender, né? Ele era pequeno, não sei o que ele pensou na hora, sei lá. Até hoje, né, não dá pra saber o que ele pensa quando ele tá acontecendo a crise, né? Isso, Panda, quer encerrar o vídeo? Vamos passar pra sua mãe. Gente, outra coisa que eu tava querendo falar pra vocês é que eu, assim, já li bastante sobre e alguns tutores conseguem reparar, né? Principalmente em humano é muito mais fácil, mas alguns tutores também conseguem reparar, perceber antes, né? Então, assim, 2 horas antes, comportamento, mudanças de humor, de comportamento em resumo. Eu nunca consegui perceber isso, tá? O Panda é muito... Não sei explicar, mas ele é, assim... Ele é agitado, ao mesmo tempo ele é dócil, ele é apegado. Assim, ele é um cachorro muito íntimo, assim, né? Quando eu morava com a minha mãe, ele dormia na cama comigo. Então, eu não conseguia perceber se ele ficava mais próximo, se ele ficava mais quieto, se ele ficava mais agitado. Porque ele vai muito como a banda toca, né? Se eu estava estudando
ele ficava mais perto, no meu pé. Se eu tava fazendo alguma coisa, ele ia pro jardim comigo, pra piscina, enfim. Então, eu nunca consegui perceber horas antes, né? Mas algumas coisas que indicam, a literatura cita mancar, né? Então, às vezes o paciente começa algumas coisas assim, como se o próprio sistema nervoso já estivesse falhando ali, né? Então, às vezes o paciente do nada começa a mancar, sendo que ele não tem nenhum problema nos membros. Então, assim, são coisas que às vezes dá pra perceber. Eu nunca consegui perceber no Panda, infelizmente, porque poderia ser que eu pudesse fazer alguma coisa, né? Nunca nem perguntei isso pra neurologista dele, ele tem uma colega que acompanha. Eu tenho notado também que eu não gosto muito de tratar os meus próprios bichos, né? Claro que uma coisa ou outra é mais simples, mas de modo geral eu não gosto de ter essa responsabilidade porque mistura muito com o emocional, né? Inclusive, assim, se a gente pensa, leva para outras áreas, é meio vetado, né? Assim, o psicólogo não pode ser psicólogo da própria filha, do próprio esposo, nem o médico ser médico da própria filha, né? Então, para evitar isso, querendo ou não, a gente tem uma relação e acaba que o emocional atrapalha. E eu sinto muito isso, tá? Então ele tem uma veterinária, uma neuro que acompanha ele. Fora isso, a vida dele é tranquila, né? Com a medicaçãozinha, ele vive normal. Assim que ele tem as crises também, quando passam, ele volta ao normal. 1 minuto depois ele pega o brinquedo e brinca. Às vezes, casos isolados, ele fica mais quieto, assim, né? Já fica mais quieto. Pelo menos mais uns 10 minutos ali, mas depois ele volta, né? O que eu tinha falado até pra vocês que é diferente do gato. E então é muito importante prestar atenção nos bichinhos, nos gatinhos, né? Porque é melhor você pecar pelo excesso, então levar o bichinho para uma consulta. É claro que tem que ser um profissional que realmente tenha familiaridade com essas coisas. Nem sempre precisa ser de cara um neurologista, mas um veterinário que tem aí, você tem alguma indicação, enfim. E é isso, gente. Deixem as dúvidas de vocês. As medicações são controladas, porque se não fossem, eu acho que eu nem iria expor aqui, tá? Porque realmente dose e essas coisas têm que ser analisadas, né? Não tem como a gente fazer as coisas assim, tá? Então não adianta colocar aqui, às vezes vocês pedem, né, o que fazer é levar mesmo para uma consulta, gente. Não tem muito, né, o que a gente possa fazer além disso, tá? E é isso. Qualquer dúvida, né, em outros sentidos, enfim, deixem aí e eu vou responder conforme puder. Beijocas, espero que esteja tudo bem por aí.